A paz do Senhor, irmãos. Que o Senhor Jesus continue abençoando as vossas vidas, dando saúde, paz e alegria. E prosperando as vossas mãos em todos os vossos afazeres e que o nome dele continue sendo glorificado. Amém? Hoje nós estamos fazendo a segunda parte do, do estudo que nós estamos fazendo, a série, né, como propriamente dito, sobre os dons do Espírito Santo e os dons de Cristo. Hoje nós vamos falar a segunda parte do dom de profecia. Nós vamos estar encerrando a esse respeito desse assunto hoje. O próximo vídeo, já quero anunciar aos irmãos, nós vamos estar fechando o assunto sobre os dons do Espírito Santo, falando sobre o dom de interpretação de línguas, o dom de línguas e o discernimento de espíritos, tá bom? Vamos encerrando então aqui essa parte de profecias, mas eu gostaria de antes fazer uma oração com os queridos. Amém? Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, te dou graças pela vida de todos aqueles que estarão e estão assistindo este vídeo, Senhor. Que tu possa abençoar a cada um e dando graça, sabedoria, discernimento a respeito daquilo que não é nosso. E o Senhor, através do teu Espírito, concede a cada um os dons do teu Espírito Santo para edificação, bênção e alegria do teu povo, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Muito bem, irmãos. Eu já quero iniciar falando aqui sobre o dom de profecia, mas já falando lá no livro de Oséias, capítulo 14. Mas antes vamos recapitular só um tiquinho só do que foi falado no outro vídeo. Nós, no outro vídeo, passamos aos queridos o objetivo principal, ou melhor, os 3 objetivos do dom de profecias. Se os irmãos assistiram o primeiro vídeo, os irmãos vão estar lembrados. Se você não assistiu, eu não vou falar aqui, eu peço para que você vá lá e assista o primeiro vídeo, porque ele é importante para que os irmãos tenham um entendimento a respeito do que é e para que serve a profecia. E hoje nós vamos já estar abordando diretamente a questão profecias de bênção e profecias de maldição. Como nós comentamos no último vídeo, muita gente não gosta muito de ouvir profecia de correção ou de maldição, como nós falamos no outro vídeo. Então muita gente torce o nariz. Mas eu gostaria de fazer um parênteses aqui, antes da gente dar seguimento, que é o seguinte. Existem muitos casos, muitos, e não são poucos. E eu entendo que é grave quando se envolve um obreiro nessa questão de profecias. Do que eu estou falando? Estou falando no seguinte. É problemático quando numa determinada igreja o Espírito Santo não tem liberdade de atuar. Independente do dirigente A, B, C, D, de irmão A, B, C, D, seja qual que seja o obreiro, não gostar desse ou daquele dom. Primeiro que ele ou ela, seja quem for, ninguém tem que gostar de coisa nenhuma. Porque o dom não está sendo dado para ele. Foi dado a outro porque o Espírito Santo assim o quis. Ou a pessoa buscou de Deus e o Senhor se agradou e entregou esse talento. Então, irmãos, quando há alguma pessoa no meio da igreja que se porte dessa forma, primeiro que não é recomendável entrar em discussões em que não há um propósito
adequado e previsto já no início da conversa. Que todo início de conversa ele tem um propósito, ele tem um caminho, tem um objetivo. Entrar em discussão por causa de gosto disso ou gosto daquilo, principalmente quando se envolve as coisas de Deus, é melhor nem entrar. Porque só se vai haver uma discussão sem propósito, é perigoso correr-se o risco de se iniciar uma inimizade por questões de pontos de vista. Se não há de ambas as partes a intenção de se começar um assunto de maneira saudável, inteligente, coerente e prudente, melhor nem começar. Eu digo isso porque frequentemente eu sou abordado no trabalho e em alguns lugares onde as pessoas identificam a gente como servo de Deus, muitas delas fazem perguntas para mim do porquê disso, do porquê daquilo, envolvendo que até questões que nem são relevantes a questões do dom do Espírito Santo, e sim de comportamento, de atitudes, de dirigentes, de postura, de doutrina e coisas que valham. Né? Até as coisas sobre assuntos sobre criacionismo ou evolucionismo. E graças a Deus até aqui Deus tem tido misericórdia, a gente tem conseguido algum êxito quando a gente trata de assunto. A gente não domina todos os assuntos, evidentemente, mas a gente busca entendimento a quem domina, para que a gente não passe vergonha se não seja visto como uma pessoa que seja ignorante. Mas enfim, vamos lá. Profecia de maldição, profecias de bênção. Em primeiro lugar, quando Deus entrega uma profecia de correção, uma profecia dura, a expectativa de Deus para com seu povo, quando está desagradando a Ele, a expectativa do Senhor é que o seu povo se reconcilie, se converta dos seus maus caminhos. Quer ver? Eu separei aqui, me perdoem que eu vou baixar a cabeça um pouquinho para fazer a leitura do texto aqui. Oséias capítulo 14. Vamos lá. Está lá assim. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. E daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos e a obra das nossas mãos não diremos mais, tu és o nosso Deus. Porque por ti o órfão alcançará misericórdia e sararei a sua perversão. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio, e espalhará as suas raízes como o líbano. Estender-se-ão as suas vergônicas, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido, e isso considerarei eu como a faia verde. De mim é achado o seu fruto. Quem é sábio, para que entenda essas coisas, prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. Então, queridos, o que precisa se entender é que quando Deus repreende,
A palavra diz que Deus repreende todo aquele que Ele ama. Então nós vemos nessa passagem aqui, que no final, note bem, que porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Então, se a gente persistir no erro, nós vamos cair. A palavra, né, nessa passagem de Oséias 14 está sendo bem clara. Então é preciso ter esse entendimento. A expectativa de Deus para com aquele que está em pecado é que ele se arrependa. É que ele se arrependa. Nós sabemos que o único pecado que não existe perdão é o de blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma vez, em conversa com um obreiro, há muitos anos, nós questionando a respeito de algumas coisas, ele mencionou sobre isso. Se eu conhecia alguém que tinha feito blasfemado contra o Espírito Santo, falei, evidentemente eu sinceramente não conheço, mas eu já ouvi testemunhos de irmãos mais velhos na fé, de que houve um caso de uma irmã numa determinada igreja que ela pecou contra o Espírito Santo, blasfemou, e Deus repreendeu ela, que a partir daquele momento não existia mais perdão. E alguém pode questionar, mas Deus é amor, Deus é misericórdia, mas a palavra é clara, irmãos. O próprio Jesus disse, olha, aquele que blasfemar contra o Pai, haverá perdão. Aquele que blasfemar, amaldiçoar o Filho, Jesus, o Filho do Homem, o Filho de Deus, vai ter perdão. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, esse tal já está condenado. Não tem conversa. A pessoa pode fazer o sacrifício que quiser, pode chorar sangue, cortar os pulsos, o que quiser. Não há perdão. Ponto final. Isso quem está falando não é pastor A, B, C, não é o professor de escola bíblica A, B, C, a igreja, denominação A, B, C, não. É a palavra. E com a palavra não tem discussão, não há argumentos. Amém? Então, a expectativa de Deus é sempre de que o seu povo ou a pessoa que está sendo atingida pela palavra, ela se corrija, ela se converta dos seus maus caminhos. Tudo bem? E quando vier algo de correção, aquele que está ouvindo, ele deve se portar como um filho, não como bastardo. O que para quem não entende o que é bastardo? Vou explicar para o irmão, para a irmã. Bastardo é aquele filho que é adquirido fora do casamento, fora de um relacionamento, tá? Isso é filho bastardo. Ou, para ser bem mais específico, me perdoem a expressão, filho de prostituta, que foi gerado num ato de prostituição. Tá ok? Então, quando os irmãos virem essa palavra filho bastardo, existem duas explicações. Um filho gerado fora do casamento ou num relacionamento com uma prostituta. Tudo bem? As duas explicações servem. Tá ok? Vamos lá então. Profecias de maldição. Vamos lá. Eu quero meditar com você lá em Deuteronômio 18, do versículo 20 ao 22. Vamos lá? Se você quiser acompanhar, pegar a tua Bíblia aí e junto comigo, muito bem. Se não, você pode ouvir. Vamos lá. Isso é importante os irmãos estarem observando daquilo que nós já tratamos no primeiro vídeo. Tá bom? Deuteronômio 18, versículo 20 e 22. Capítulo 18, versículos 20 a 22. Vamos lá. Deixei separadinho aqui para ler com os irmãos, tá bom? Vamos lá. Versículo 20 fala assim. Olha lá, vamos pegar o 19, que eu peguei, achei agora aqui bem interessante, né? Vamos lá, o 17, que aí pegou o completo, fica melhor, tá bom? Eu tinha pego o 20 para ser mais específico, mas eu achei interessante agora, de última hora, pegar o do 17 em diante. Vamos lá. Então o Senhor me disse, bem falarão naquilo que disserem.
Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Vamos lá. Versículo 20. Porém, o profeta que presumir soberbamente, vamos lá, presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Tá vendo? O Senhor está sendo específico. Está sendo claro na procedência do profeta, no comportamento. Você pode notar aí, de novo aí, ó, a partir do versículo 17 até o 22, a primeira parte Deus está dizendo, ó, eu vou levantar um profeta como você, era Deus falando com Moisés, e ele iria falar da maneira que o Senhor quisesse. E quem não quisesse ouvir, Deus iria requerer dele, desse que não queria receber. Porém, existe uma responsabilidade sobre o profeta. Nós vamos encontrar lá em Ezequiel, capítulo 3, lá pelo final do versículo do capítulo 3, que fala sobre o atalaia. O atalaia, os irmãos já devem ter visto, a função do atalaia é o seguinte, é como segurança nos dias de hoje, né? O vigilante. Se o atalaia ele tem um instrumento nas mãos. Qual era o instrumento do atalaia? Ele tinha uma trombeta na mão. Ou qualquer que fosse um instrumento de sopro. Se ele visse um perigo, o povo deveria saber que, dependendo do tom que ele tocar, o povo deve saber se é tempo de festa, se é tempo de se prostrar em oração e jejum, ou se é tempo de guerra. Então, se o atalaia tá vendo lá o inimigo vir e ele toca um som duvidoso, o povo não sabe, mas espera aí, que som é esse? É para fazer festa? É para orar, se prostrar em jejum? É para ir para guerra? Que trem é esse aí? Que coisa é essa daí? Então é importante aquele que está na condição de atalaia, e aí nós colocamos os pastores, os presbíteros, os líderes do departamento, nós colocamos os diáconos, as diaconisas, os missionários, os evangelistas, e aí, quando eu estou dizendo os, eu estou incluindo as irmãs também, tá bom? Nós não temos só obreiros homens na casa de Deus, nós temos mulheres também. Então, essa responsabilidade é de todos os obreiros, todos. Tanto os obreiros oficiais, e aí eu coloco oficiais como os pastores, os presbíteros, os diáconos, evangelistas, missionários, tá bom? Os professores de escola bíblica também. Esses aí principalmente, porque os professores de escola bíblica ou de teologia, esses são os formadores de discípulos. Ah, os pastores não são? Os líderes do departamento não são? São sim. Mas aqueles que ensinam a palavra, com esses, a responsabilidade é maior.
porque eles estão na condição de mestres, que é um dos 5 dons de Cristo. Então, aos mestres, eu peço, vocês são formadores de opinião, principalmente os professores de escola bíblica de teologia. E aí, eu espero que não esteja deixando nenhum professor de teologia bravo comigo, mas essa é a verdade, irmãos. É a mesma coisa o professor na vida secular. Os professores nas escolas públicas, eles são formadores de cidadãos. É claro isso, e é evidente. A formação do caráter de um cidadão, ele começa em 2 lugares, em casa e na escola. O do crente, ele começa nas aulas de escola bíblica e na aula de teologia. É aí que são formados os futuros obreiros. E se o professor ou mestre ensina coisas duvidosas, ele vai formar pessoas com dúvidas. Nós vamos ter obreiros no futuro que têm dúvidas, mal formados. E aí isso gera problema. Então, nós estamos vendo aqui Deus recomendando que quando nós ouvirmos algo que não profere da boca de Deus, não é para xingar o irmão, não é para amaldiçoar o irmão, não é para sair falando mal dele pela internet, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Tinder, pelo YouTube, seja lá o que for a rede social que você possa usar. Não faça isso. Se você fizer isso, você está contrariando a palavra, você está em desobediência porque o Senhor mandou não temer. E o que você deve fazer? O que nós devemos fazer? Tal irmão, tal irmã falou. Você entendeu que não é de Deus. Perfeito, ok. Sem problema algum. O que você deve fazer? Ore por ele. Ore por ela. Interceda. Senhor, tem misericórdia desse irmão, dessa irmã. Que ele possa ter realmente um encontro contigo. Que o Senhor dê graça para ele. Porque está errado, Senhor. O que ele falou não procede. Está na tua palavra. O que ele falou não está dentro da tua palavra, Senhor. Eu conferi, eu olhei, Senhor. Não está. Tem misericórdia dele. Mas se você tiver errado e tacar pedra e amaldiçoar e sair falando mal da pessoa por aí, é, é. Eu acho que você vai ter problema. Ou qualquer um de nós. Porque eu sempre dou o exemplo de Davi com Saul. Saul já tinha sido rejeitado por Deus, ainda como rei. E numa determinada ocasião, por causa do erro dos seus soldados, ele acabou entrando numa caverna e lá dentro estava Davi. Se Davi não fosse um homem de Deus, um homem temente a Deus, ele tinha acabado com a vida de Saul lá dentro mesmo. Mas Davi pensou diferente de todo mundo. Falou, não, eu tocar em Saul, vocês estão doidos? Vocês estão malucos? De jeito nenhum. Davi é um ungido de Deus. Deus me livre, Deus me guarde. Então, queridos, a orientação é não temais. Ponto final. E descansar no Senhor. Final. Porque o Senhor vai tratar com esse. Então, voltando à responsabilidade do atalaia, o atalaia ele tem que saber que tipo de recado ele vai passar para o povo. Não adianta falar, é isso mesmo que falou e então acabou. Não, não. Falei, não tem responsabilidade com nada disso. Lógico que tem. Lógico que tem. Nenhum carteiro, em sã consciência, vai entregar uma correspondência de uma rua, de uma casa numa rua, né, da rua A, da casa número 15, na rua A, e vai entregar lá no 307 da rua C. Não vai. Ele sabe que está errado, o remetente está errado. Quem mandou está correto. Mas se ele não olhar, não prestar atenção no que está fazendo, ele vai entregar errado.
E se entregar errado, vai dar confusão. Amém? Vamos na sequência. Livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 8. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 8. Aqui nós vamos ver uma profecia que foi entregue e imediatamente houve a correção. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 8. Vamos vendo aqui. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Quando a profecia é de Deus e a pessoa ouve e guarda e reconhece que é de Deus, a mudança acontece. Tudo bem? Foi o que aconteceu aqui nesse texto com o rei Asa. Vamos lá. Essa é a profecia verdadeira. Vamos dar uma mentirosa? Vamos lá. Neemias capítulo 6, versículo 11 ao 13. Vamos lá? Porém, eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, conforme as suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Olha o exemplo de Neemias. Ele desconfiou, percebeu, falou, tem coisa errada aqui. Não é possível. Então, só tem profecia que vem por aí, é para criar pânico, é para trazer desespero. Quer ver um exemplo recente? Todo mundo viu aí no YouTube, e não vou citar o nome do pastor, por respeito a ele, a sua família e a igreja, a denominação a qual ele pertence. Mas todo mundo viu aí que ele disse que era para todo mundo ficar em casa, porque ele tinha tido um sonho, Deus tinha falado com ele, que ia morrer não sei quantas mil gente, morrendo pela rua, pelos mercados e por aí afora. Uma coisa terrível. E que o cavalo, motorista não, perdão, o cavaleiro do cavalo amarelo, eu tô de amarelo, mas os irmãos não, né? Misericórdia. O cavaleiro do cavalo amarelo ia sair pela rua matando todo mundo que estivesse pela rua. Primeira mentira. Ele tirou de contexto um dos cavaleiros do Apocalipse. Começa por aí. Segundo, irmãos, se fosse para morrer por causa do cavaleiro do cavalo amarelo, ele já tinha saído antes. Mas antes do cavalo amarelo, vem outro. Quer saber qual é? Vai lá no livro de Apocalipse e dá uma olhadinha lá. Tá bom? Antes do amarelo, vem outro. Irmãos, o que aconteceu com o outro cavalo? Ah, o outro cavalo atrasou. Atrasou? Atrasou o outro cavalo? Então, vai você mesmo. Depois ele vai. Ah, irmão.
Vocês estão de brincadeira. E um monte de crente por aí apavorado, arrancando os cabelos. Né? E eu não foi pouco, não. Próximo de mim, eu cansei de ver um monte de gente desesperado. Não, não, pastor, não vamos sair na rua, não, porque vai todo mundo morrer. Um cavalo amarelo. E olha, deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu trabalho à noite e na rua. Não vi nenhum cavalinho, nem um potro. Nenhum. Mas nem um pônei apareceu. Então, irmãos, é falta de conhecer as Escrituras. Falta de conhecer as Escrituras. Quer ver outra recente? E essa gerou consequência? Todo mundo viu aí do caso da deputada Flor de Lis. Todo mundo viu. Todo mundo viu e ouviu ela desdenhando em público de uma profecia. O que aconteceu? Os irmãos viram aí. A internet, o rádio, a televisão noticiou incansavelmente. Não precisamos dizer mais nada, né, irmãos? Então, muito cuidado, irmãos. Muito cuidado, porque nós estamos num tempo de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é as pessoas estarem totalmente negando a fé, virando as costas para aquilo que é de Deus. Há muito engano. Sabe quem são os culpados? Os pastores. E aí eu me incluo junto. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós cometemos alguns erros e deixamos de pregar a palavra da verdade. Eu assumo um pouco a minha parte. Essas tantas igrejas que se preocupam com prosperidade desregrada, desproporcional, estão errando. E essas pessoas que estão indo atrás desses líderes e vão errar a porta de entrada para o céu. Vão errar. Vão errar. E se errarem, os culpados são aqueles que mostraram a porta errada, mostraram o caminho errado. Então não seja eu, não seja você a mostrar o caminho errado para o céu. Sem arrependimento não há salvação, não há perdão de pecados. Sem arrependimento não existe perdão. Não existe. Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, observemos bem as Escrituras, para que nós não venhamos a errar. Nós somos fracos, nós somos limitados, mesmo tendo anos de ministério, anos de crente, anos estudando a palavra, nós podemos errar. Nós podemos errar, eu posso errar, irmãos. Então não idolatre o seu pastor, não idolatre o dirigente da sua igreja, não idolatre o seu professor de escola bíblica ou de escola de teologia. Tenha admiração, tenha respeito, tenha carinho por ele, sim, mas não coloque a sua vida na mão de quem quer que seja. Antes, coloque a sua vida e da sua família nas mãos do Senhor. Porque se esses homens, assim como eu, vier a cair na fé, você não vai junto. Porque a tua vida, o teu ministério, a tua vida de crente não está baseada na vida de um homem. Tá bom, irmãos? Ninguém pode ser condenado ou pode ser censurado, repreendido, porque admira um pregador A, B ou C. Não, longe disso. Eu tenho pessoas a quem eu admiro e respeito e tenho no meu ministério como referência. Tenho alguns. E respeito a todos. Alguns caíram, alguns vacilaram. Mas por misericórdia retomaram a sua caminhada na fé, seu ministério. Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, vamos observar nas Escrituras. Vamos olhar para que a gente não seja enganado. O próprio Jesus disse, olha, se vocês ouvirem falar, olha, Cristo está em tal lugar, não saia do seu lugar. Não, mas lá onde tem não sei o que, tem alguém que fala assim, revela, não saia do seu lugar.
tá bom? Não saia do lugar onde Deus plantou os seus pés. Não tire a sua raiz da terra onde o Senhor te plantou, a menos que Ele próprio o tire. Se Ele tirar, Ele sabe como tirar e no momento de tirar, e com as maneiras e ferramentas corretas. Tá bom, irmãos? Então, eu quero encerrar esse vídeo, encerrando essa parte do dom de profecia, né? Orando com os irmãos e, né, dizendo aquilo que o próprio salmista disse certa vez: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tá bom, meu? Então, eu quero encerrar com uma oração, orar por você e vamos encerrar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu quero te louvar e te exaltar por tantas coisas que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Te agradeço pela tua misericórdia, por perdoares os nossos pecados, Senhor, porque somos fracos, somos carentes, somos necessitados de ti, Senhor. Nos ajude na nossa pouca força, nos ajude na nossa pouca sabedoria. Ajuda-nos, Senhor, a conhecer um pouco mais de ti a cada dia, Senhor. É o que eu te rogo e te peço pela vida dos teus servos que estão vendo esse vídeo, Senhor. Abençoe a cada um e dá graça e livra de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Amém.